Sejam todas bem-vindas ao Transformar Financeiro. Aqui discutimos estratégias importantes que vão ajudar você, servidora pública, a sair das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses. Eu sou Edivalda Souza, especialista em finanças e investimentos. E hoje vamos conversar como cortar gastos de forma estratégica para que você tenha dinheiro sobrando já no final desse mês. Já pensou? Todos os meses você poder ter dinheiro sobrando dentro de um salário que você não via nem a cor no final do mês? Pois anota essa estratégia e aplica a partir desse mês para que no final do mês você já possa ter dinheiro sobrando. Não podemos admitir que servidoras públicas com salário estável possa ficar todos os meses passando perrengue. Pensa aí o que é todo mês você receber seu salário e não ter nenhum dinheiro sobrando no final do mês. Não foi para isso que nós estudamos, nos dedicamos e decidimos passar num concurso público e ter estabilidade de salário. Não foi pensando em receber todos os meses o salário e ficar no final do mês sem nenhuma sobra. Tenho certeza que não foi esse o seu objetivo. Então, o que me falta para fazer esse dinheiro render? Tem várias estratégias. Na verdade, conhecer aonde o seu dinheiro está sendo aplicado é a estratégia mais eficaz que faz com que você possa direcionar aquilo que você recebe e no final do mês você possa ter dinheiro ainda para atingir aquela meta que todo mês você vai empurrando para frente porque não tem dinheiro, tá certo? Vamos esquecer o passado e vamos começar a organizar as nossas finanças daqui para frente. Mas primeiro, eu quero te dizer que tem uma pegadinha aí e você precisa se livrar dessa pegadinha, tá bom? É esse tal do cortar gastos. Sim, durante a minha vida toda eu ouvi que você deveria cortar gastos, cortar gastos, cortar gastos para ter dinheiro no final do mês. E essa estratégia, ela pode funcionar quando você sabe desenvolvê-la de forma estratégica. Mas quando você só corta gastos, no final do mês você nem vai ter dinheiro e sabe ainda, nem paciência para colocar essa estratégia por muito tempo. Porque veja como ela é orientada. Eu tenho certeza que muitos educadores financeiros, muitas pessoas falam por aí que para você ter suas finanças organizadas, você tem que cortar gastos. Foi isso que eu ouvi a minha vida inteira. Então, o que era que eu fazia? Eu fazia uma lista de tudo onde eu estaria colocando o meu dinheiro, ou poderia estar colocando, e saía cortando. Só que o que é a pegadinha dessa estratégia? A pegadinha dessa estratégia é que você tende a cortar, porque nós, seres humanos, tendemos a cortar da nossa renda aqueles gastos com lazer. E olha aí o problema. Imagina que sua vida seja trabalhar para pagar contas, porque lazer, diversão, motivação, você cortou da sua lista. Então, você está dizendo para o seu cérebro: a partir de agora, o meu dinheiro é só para pagar contas que são essenciais. Nada de passeio, nada de sorvete, nada de pizzaria, nada de nada. E nem aquela blusinha que eu gosto e nem aquele sapato que eu achei bonito. Nada de lanche, nada de passeio, porque eu tenho que focar em pagar minhas contas, senão eu não vou sair do aperto financeiro que eu estou. Bem, tem uma lógica por trás disso. Você cortar gastos é realmente uma estratégia eficiente
quando aplicada de forma correta. Porque é esse corte de gasto, é aonde você está enxugando o seu orçamento, que você vai ter aquele dinheiro que você não via nem a cor começar a sobrar. Mas essa estratégia só é eficiente se você fizer de forma correta. Porque, como eu falei, se você sair só cortando o gasto de forma aleatória, os primeiros gastos que você vai cortar são aqueles gastos que te motivam. Qual é a máquina que funciona sem o seu combustível? Me diz aí, se você tem um carro, não coloca gasolina. Esse carro anda? Bem, ele pode até andar, né? Se ele for movido a outra fonte de combustível. Mas sem combustível, esse carro não anda e não anda mesmo. Pois veja, sua vida, você, termina sendo bem parecido com isso. Nós precisamos de combustível para sobreviver, para a nossa sobrevivência. E o que é esse combustível? Um combustível essencial para a nossa vida é a alimentação. Você pode até ficar um tempo sem se alimentar, mas depois de um tempo, seu organismo não aguenta mais. Quando você passa um tempo sem se alimentar, o seu corpo fica queimando, ou seja, utilizando as fontes de energia que ele tem armazenada, porque o nosso corpo ele é bem esperto. Então, quando a gente se alimenta, ele tem energia para sobreviver e ainda armazena uma quantidade de energia para quando a gente não estiver alimentado, ele ficar usando aquela quantidade de energia que ele tem de reserva. Só que quando aquela quantidade acaba, ó, acabou. Aí o organismo não consegue mais dar continuidade à realização do dia a dia. Então, você não consegue mais desenvolver nenhuma atividade porque você começa a sentir cansaço, você começa a ficar indisposto. Tem pessoas que ficam até suando frio, né? Sentindo algum mal-estar por não ter se alimentado. Pois bem, a vida financeira é bem parecido com isso. Quando você está organizando as suas finanças, você precisa colocar nesse planejamento um combustível que te dê direção e força para seguir com esse planejamento. Porque se eu só cortar gastos e gastos e gastos, primeiro, daqui a pouco você não vai mais ter o que cortar, porque na sua cabeça você já cortou tudo que podia ser cortado. E não precisa ser assim. Cortar gastos não precisa ser uma estratégia ineficiente e nem difícil, quando usada de forma adequada. E como então eu faço esse corte de gastos? Bem, primeira coisa que você precisa fazer é saber aonde você está gastando o seu dinheiro. Sim, porque tem pessoas que recebem o seu salário e nem sabem com que gasta, nem quanto gasta. Aí fica difícil. Se você não sabe nem quanto você ganha, nem quanto você gasta, nem com o que você está gastando, vai ficar difícil enxugar esses gastos. E aí eu volto a explicar que tem pessoas que são tipo Zeca Pagodinho, sabe? Ah, deixa a vida me levar, porque assim eu não sei nem para onde eu vou, porque o que eu planejo não está dando certo. E não tem como dar, né? Se você não planeja, como é que vai dar algo certo na sua vida? Então, assim, o planejamento, ele é muito importante para todas as áreas da sua vida. Por que que na área financeira você tem que viver sem se planejar? Aí já viu que se você deixa a vida te levar, o teu salário termina tendo vida própria, porque quando você menos espera que ele entre na conta, ele já desapareceu. Você imagina um ser inanimado, um ser que não tem vida, que é dinheiro, ficar para lá e para cá sem que eu possa saber nem para onde ele vai, se sou eu que trabalho para ganhar? Não está certo isso, não é verdade? Então,
Primeira coisa que você tem que saber, que você precisa levantar os seus ganhos. Sim, quando você é servidor público, você tem um salário estável, então você sabe quanto entra todos os meses na sua conta. Mas tem pessoas que têm diferentes fontes de renda. Ou você, servidor público, pode estar buscando uma renda extra. É importante você ter consciência, conhecimento de quanto entra de dinheiro todos os meses na sua conta. Então, você precisa somar o seu salário, a sua renda estável, com alguns outros tipos de renda extra. Então, se você faz renda extra, se você tem outra fonte de renda diferente do seu salário, você precisa somar, fazer o somatório para saber quanto entra de salário todos os meses na sua conta. Essa é a primeira consciência que eu tenho que ter. Por quê? Porque se você tem aquele salário estável, né? Nós, servidores públicos, temos um salário estável todos os meses que entra na nossa conta. Só que se você tem algum empréstimo consignado, se você tem financiamento, existe desconto em folha, e aí você precisa saber quanto realmente você tem de dinheiro disponível no seu salário, na sua conta todos os meses. Da mesma forma que tem pessoas que fazem renda extra, mas não controlam essa renda. Então, você é servidora pública, tem seu salário estável todos os meses, mas você faz algum tipo de renda extra, mas aquela renda é um bico, e aí eu não sei quanto eu ganho, eu não sei quanto eu recebo, eu não sei o que eu faço com esse dinheiro, e não está certo. Renda é tudo aquilo proveniente que você recebe de dinheiro. Então, você precisa somar todos os ganhos que você tem para que você possa saber o que você vai fazer com esse dinheiro que você tem conhecimento do valor, tá certo? Então, independentemente de quanto entra de renda extra, você precisa ter o somatório, ou pelo menos uma base. Se o que você faz de renda extra não é algo estável, não é algo que todo mês tem um valor fixo, então você faz tipo um valor variável, faz uma mensuração, uma estimativa de quanto entra de valor extra, certo? Soma isso com o seu salário, quanto você tem de valor entrando todos os meses. Você sabendo quanto você ganha, aí vamos para a segunda parte, que é saber aonde você está gastando o seu dinheiro. Então, você precisa fazer o levantamento de onde o seu dinheiro está sendo gasto. E aí a gente tem algumas despesas que a gente chama de despesas fixas, e temos algumas despesas que chamamos de despesas variáveis. As despesas fixas são aquelas que você tem todo mês. Então, todo mês você tem que pagar mercado, todo mês você tem que fazer feira, todo mês você tem que gastar com gasolina, todo mês você tem que gastar com aluguel, todo mês você tem que gastar com operadora de celular. Esses são alguns exemplos que eu estou dando de despesa fixa. Então, se você paga faculdade ou escola dos filhos, aí é outra despesa fixa, porque é um valor que você paga todos os meses. Então, em gastos, você vai relacionar, vai colocar todos os gastos que você faz mensalmente. Aí eu volto a dizer, por exemplo, com feira, né? Às vezes não é um valor fixo, eu não gasto X com feira, mas você precisa ter uma noção de quanto você está gastando com feira todos os meses. Não é assim, esse mês eu gasto isso, esse mês eu... Não. A gente precisa ter clareza de onde está aplicando o nosso dinheiro. Então, da mesma forma que você precisa ter clareza de quanto você ganha, tá? Você precisa ter clareza de aonde você está gastando o seu dinheiro. E a gente começa pelas despesas fixas. Por que as despesas fixas? Porque são aquelas mais fáceis de você saber. É água, luz, telefone, mercado, escola, plano de saúde, ou então farmácia, né? Que se você faz uso de medicação controlada, então você relaciona primeiro as despesas fixas. Aí a gente vai para as despesas variáveis, que são aquelas despesas que já são chamadas variáveis porque
Um mês você pode gastar mais, um mês você pode gastar menos, mas você já sabe que gasta. Então, por exemplo, se você vai no salão de beleza todos os meses, tem mês que você vai mais, tem mês que você vai menos. Mas se você vai em salão de beleza todos os meses, você precisa ter uma noção, uma média de quanto você está gastando nesse salão. Ah, esse mês eu fui uma vez, o outro mês eu vou duas. Não, não pode ser assim. Se você quer organizar as suas finanças, você precisa ter clareza do que você está fazendo com o seu dinheiro. Porque se você não tem clareza, aí eu volto a repetir, você está dando vida própria para o seu dinheiro. E aí ele vai para lá, para cá, para lá, para cá, e depois você procura cadê o seu dinheiro e não acha, mas foi você que deu as rédeas para ele. Eu sei que é até difícil a gente falar isso, dinheiro não tem vida, né? Como é que ele pode assumir as rédeas? Mas quando você não sabe como está gastando o seu dinheiro, ou mesmo quando você não sabe quanto você está recebendo de dinheiro, fica difícil você controlar suas finanças. E se você não controla, aí elas ficam descontroladas, tá certo? Então, você precisa fazer a segunda relação, que é relacionar suas despesas variáveis. As despesas variáveis, como eu falei, são aquelas que varia o valor, mas que todo mês você tem aquelas despesas. Então, não adianta fazer de conta que elas não existem, porque elas existem. Se você toma todo dia um cafezinho na esquina, não adianta fingir que aquele cafezinho você não está gastando dinheiro com ele, porque você está todos os dias pagando por aquele cafezinho. Então, você tem que fazer uma média, mais ou menos, de quanto você está gastando com aquele café todos os meses. Isso se aplica a tudo. Por quê? Por exemplo, todos os meses eu posso estar comprando roupa. Então, é uma despesa variável, porque tem mês eu gasto X, outro mês gasto Y, mas se todo mês eu compro roupa, então ali é uma despesa mensal, porque todo mês eu estou gastando com roupa. Então, ela vai entrar na despesa variável e você vai precisar entender mais ou menos uma média de valor que está sendo colocado ali. Então, depois que você coloca os seus gastos em despesa fixa e despesa variável, você já vai saber mais ou menos aonde você está colocando os seus gastos, certo? Tá, aí você pode até me perguntar, e qual é a novidade disso, né? Conhecer quanto eu ganho e conhecer quanto eu gasto, né? Qual é a novidade disso? Nenhuma novidade, mas a estratégia que você pode estar aplicando para já ter dinheiro sobrando a partir desse mês é a que eu vou te explicar agora. Você conhecendo quanto você ganha e quanto você gasta, aí sim você pode começar a fazer os seus cortes quando os gastos estão maiores do que os seus ganhos. Eu poderia dizer que isso é algo simples, porém, muitas pessoas não estão fazendo essa tarefa simples. Se os seus gastos estão maiores do que os seus ganhos, essa conta não vai fechar. Então, eu preciso fazer com que os meus gastos fiquem proporcionais aos meus ganhos. E o ideal é que eles fossem menores e os meus ganhos maiores. Como eu equilibro, então, essa balança? Existem duas estratégias. Uma estratégia é trabalhar a renda extra. Sim, porque se seus gastos estão maiores do que os seus ganhos, você precisa buscar formas de ganhar mais dinheiro. Porque você ganhando mais dinheiro, você vai conseguir subir o pilar do ganho, até pelo menos equilibrar o pilar dos gastos. Então, a gente já conversou aqui sobre várias formas de renda extra. Você pode estar aplicando alguma dessas formas na sua vida para estar obtendo renda extra e fazer com que o pilar do ganho aumente. Agora vamos conversar sobre estratégias para descer o pilar do gasto. Sim. E aí vem as dicas importantíssimas para você começar a aplicar a partir de agora. Porque esse mês já seria interessante você ter dinheiro sobrando.
como é que você faz. Nós geralmente chamamos esse processo de licitação. Eu não sei se você sabe o que é licitação, mas os órgãos públicos e nós que somos funcionárias públicas temos um conhecimento sobre isso. Os órgãos públicos, para fazerem compra, precisam fazer uma licitação. O que é licitar? É procurar órgãos que vendam aqueles produtos que o serviço está precisando por um menor valor possível. Sim, se os órgãos públicos fazem licitação para reduzir seus gastos, por que nós, funcionários públicos, não aplicamos essa estratégia na nossa vida? Pois é essa estratégia que a gente precisa aplicar no nosso dia a dia para reduzir nossos gastos e começar a ver dinheiro sobrando. E como é feito esse processo de licitação de gastos? Como nós fazemos esse processo? Você vai fazer assim. Se você usa um plano X de telefone e esse plano X cobra um valor, você vai procurar outros planos de telefone que ofereçam aquele mesmo serviço por um valor menor. Sim. Um exemplo, se o seu plano de telefone cobra R$ 150 por mês, para que você tenha ligações ilimitadas, possa usar o WhatsApp, possa usar redes sociais e etc., você vai procurar outra operadora de telefone que ofereça esses mesmos serviços, só que por um valor menor. Lembra que os órgãos públicos fazem isso? E os servidores públicos também vão fazer, porque esse é um processo que eu posso replicar, ou seja, aplicar na minha vida para que eu possa ter redução dos meus gastos e possa ver o meu dinheiro render todos os meses. E essa licitação eu posso estar aplicando a qualquer gasto da minha vida. Eu posso usar isso como regra, porque os serviços públicos, eles utilizam em todos os gastos. Nenhum órgão público pode estar fazendo compra de serviços ou de itens sem que aplique licitação. A não ser em alguns casos extremos, mas na nossa vida a gente também pode tentar estar aplicando em todo o processo, a não ser naquele que não seja possível. Então, por exemplo, se seus filhos estudam numa boa escola, você pode estar procurando outra escola que tenha um excelente ensino, que tenha um ensino de qualidade, que tenha um valor menor de mensalidade, que cobre menos do que aquele valor que você está pagando. Porque aí você mantém a qualidade do ensino e você reduz o que você está gastando com a escola dos seus filhos. Então, comece a aplicar a licitação em todos os seus gastos. Sim, pode ser em todos. Se você gosta de comprar roupas e aquela loja que você está comprando está com um valor pouco alto, por que não procurar uma outra loja que tenha roupas interessantes, itens interessantes e que cobre um valor menor nisso? Exatamente. Lembra-se da licitação. Você vai procurar um local que ofereça aquele serviço, que mantenha a mesma qualidade, mas que reduza o valor ofertado. Porque assim, se você fizer a licitação em todos os seus gastos, você já vai começar a ver aquele dinheiro que estava sendo gasto naquele serviço ou naquele produto já sobrar todos os meses, inclusive logo nesse primeiro mês. Lembrando, como eu falei, é usar os exemplos que são grandiosos, que são importantes e aplicá-los na nossa vida. Comecei a observar a importância da licitação no serviço público. Imagine aí se os gestores pudessem gastar o que eles quisessem na compra de algum item de serviço. Seria bem complicado. E se os serviços não fazem isso, por que na minha vida eu vou fazer? Imagine um exemplo. Você pagar R$ 150 num plano de celular
e de repente você achar outro plano que ofereça a mesma qualidade do serviço por R$ 100. Aí eu já tenho uma economia de R$ 50 todos os meses. Agora coloca essa economia por um ano. R$ 50 multiplicado por 12. E coloca por 2, por 3, por 4, por 5 anos. Entende que o processo de licitação pública, agora sendo aplicado como licitação de gastos no meu dia a dia, vai além de estar mantendo a minha qualidade de vida, então você precisa estar organizando a sua vida financeira para que a sua vida possa se tornar mais organizada e mais próspera. A licitação de gastos vai estar lhe ajudando a reduzir os seus gastos e fazendo o seu dinheiro sobrar todos os meses. O que eu quero colocar como dica importantíssima também, além da aplicação da licitação nos gastos, eu quero estar te explicando a importância de estar mantendo gastos com lazer. Sim, porque após aplicar a estratégia de licitação em todos os meus gastos, eu vou começar a ter uma sobra de salário onde eu não via nem a cor do meu dinheiro no final do mês. Só que eu não preciso também estar tirando gastos que são importantes. Lembra quando eu falei do combustível? O nosso corpo precisa de combustível para funcionar. A água, a alimentação, o sono são combustíveis essenciais. Porém, o lazer, a motivação, também é algo que nos impulsiona no nosso dia a dia. Você imagina o que é você ser movido só aos elementos essenciais, que é água, comida, descanso. Não, não é interessante quando você vai trabalhar mais animado, mais motivado? Sua vida não tem mais cor, não tem mais vida. Quando você está feliz, então daí você precisa também dar importância para gastos com lazer. Sim, gastos com lazer. Você precisa separar todos os meses, de acordo com o seu orçamento, está tendo momentos de lazer com as pessoas que são importantes para você, seja sua família, seja seus amigos, e por que não com os dois, certo? Você pode estar programando, planejando e um passeio no shopping, uma viagem nas férias, ir num restaurante com a família, fazer um lanche com os amigos, ter momentos de lazer, de descontração. Isso vai tornar a sua vida mais leve, mais feliz, mais tranquila. E ainda vai impulsionar as suas finanças. Por quê? Porque vai ser a motivação para você continuar com esse plano. Quando você começar a ver o seu dinheiro sobrando e você poder utilizar esse dinheiro para ter formas de lazer, de descontração, de motivação com aqueles que você ama, isso vai te dar gás, energia, felicidade, motivação para viver. E essa motivação vai ser o que vai te dar mais ânimo para você fazer a sua licitação com mais cuidado, com mais carinho. Esse processo não vai se tornar pesado, não vai se tornar difícil, porque você vai estar vendo os frutos, você vai estar vendo todos os benefícios que esse processo vai estar lhe causando. Imagine aí, você que não tinha nenhuma sobra de salário no final do mês, começar a ter dinheiro para ter lazer com a sua família, para ter lazer com os seus amigos, para ter motivação, para ter alegria de viver. Você vai fluir melhor no seu trabalho, você vai fluir melhor com os seus relacionamentos. Sua vida vai ter uma nova cor. É por isso que a gente deve organizar as finanças. Não deixar o dinheiro nos fazer escravos, mas fazer com que o dinheiro seja o aliado na nossa melhor qualidade de vida. É esse o objetivo de ter dinheiro, é ter uma qualidade de vida melhor.
Não devemos ser escravos de nada que tire a nossa paz nem a nossa alegria, mas podemos sim direcionar para que esse dinheiro seja instrumento de motivação e de alegria. Organizar as finanças, nos preocupar com a nossa vida financeira, buscar equilíbrio nas nossas finanças para melhorar nossa qualidade de vida é o nosso maior objetivo. E é por isso que eu estou aqui todos os dias orientando como é que você transforma a sua vida financeira. Porque eu sei que esse é o primeiro pilar para te organizar financeiramente, e financeiramente organizado, você vai poder se organizar para construir outros sonhos. Porque planejamento, estratégia, processo é o que faz crescimento, é o que provoca avanço em todas as áreas da nossa vida. Beleza?